Olá, pessoal. Estamos direto aqui da Exposul Rural, no Parque de Exposições de Cachoeira de Itapemirim. Essa festa linda, né? A Festa do Agro do Espírito Santo. E eu tenho ótimos convidados aqui, estou super bem acompanhada aqui no nosso podcast. A gente vai conversar com o Rodrigo Tomazelli Carminati, analista técnico do Senar Espírito Santo. Ei, Rodrigo, tudo bem? Tá gostando da feira? Tudo ótimo, graças a Deus. A feira está maravilhosa. Primeiro dia, expectativa sendo suprida aí. Então, graças a Deus, bastante gente, é o público que a gente se identifica e iniciando os nossos trabalhos aí. Começando, né? Dando Começando. a largada aí com o pé direito. Ao meu lado também a editora da revista Conexão Safra, Kátia Quedeves. Boa tarde, boa noite, bom dia, minha querida. A gente não sabe, Seja né? Seja lá o horário que você Seja estiver lá o horário. assistindo. Obrigada pelo convite, Fernanda. Sempre um prazer estar aqui com você. E com o Rodrigo, que eu demorei séculos para decorar o nome, mas eu já decorei. Carminati. Bonito, né? Bonito, assim, né? imponente. Fino, imponente. Mas o Rodrigo traz uma novidade boa aqui pra gente, Kátia. 30 anos de Senar, né? Não é 10 anos, não é 20, 30 anos de Senar. Tem muito o que comemorar, né, Rodrigo? Com certeza, Fernando. Eu acho que várias histórias passaram pelo Senar nesses 30 anos. Apesar de ter pouco tempo de Senar, né? Ainda não chegamos nos 10 ainda, Kátia. Mas assim, muitas histórias, a gente vê a labuta do produtor rural. Então assim, a gente acompanha um pouco desse cenário rural aí. E a gente tem ótimas histórias para contar aí através do Senar Espírito Santo. Eu queria, para você contextualizar quem está ouvindo a gente, qual o papel do Senar junto ao produtor rural? Então, o Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A gente atua no cenário rural através de treinamentos, através de viagens técnicas e principalmente, que é o nosso carro-chefe, assistência técnica e gerencial. Então, cada nota que o produtor emite, a gente tem lá 0,2% que vai uma pequena porcentagem para o Senar, mas é com essa pequena porcentagem que a gente tem feito grandes ações em prol do nosso público rural. Então é como se o Senac está para o comércio, o Senai para a indústria, assim como o Senar está para a cadeia do agro, Exatamente. né? A gente brinca lá que a gente é o S Rural. Então, assim, Bacana. Isso aí. O S Rural é muito bom, né? E a gente tá junto aí, tá firme nisso. E uma coisa que eu acho muito interessante, que você chegar pertinho do produtor, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Você tem que ter uma linguagem diferente. Você tem que ter... você tem que apresentar toda aquela tecnologia que às vezes só os nossos sobrinhos, nossos filhos conseguem compreender, que já está um pouquinho distante da gente, mas de uma forma muito simples, né, Rodrigo? Eu acho que esse é o nosso diferencial. A gente todo dia está lidando com o produtor rural, então a gente sabe aonde que o calo está apertando. Então a gente, já entrando um pouquinho no conceito que nós trouxemos aqui para a feira, a gente vê que dentro do sistema FAES, Senar e sindicato, a gente vê o cenário do sindicato com mais um pouco mais de simplicidade. Mas não é aquela simplicidade chucra que muitas vezes as pessoas costumam atrelar isso ao produtor rural. E se a gente partir lá para o lado do Senar, a gente já vê algo um pouco mais tecnológico. Realidade virtual, né, que a gente é uma novidade que a gente está trazendo, mas é uma tecnologia que a gente tem que falar na linguagem do produtor para que isso não assuste-o. Então a gente tem que trazer isso de uma forma clara e organizada para que isso seja de forma aplicável nas propriedades rurais. Eu queria até fazer uma observação quanto a isso. O estande de vocês aqui no evento, ele está demonstrando isso, né? Começa com uma janelinha muito simples, Exatamente. Depois tem café especial. É isso aí, então essa é a nossa pegada. A gente vai lá, a gente vê que a propriedade é muito isso. Aqui é o retrato do nosso cenário rural. Então a gente tem a casa do produtor que é humilde, mas ele está lá produzindo uma coisa de ouro, que é o café de qualidade, um queijo de qualidade. Então a realidade nossa é justamente isso aí, saber agregar esse tesouro que é o produtor rural, ali com a sua simplicidade, juntando isso ao café especial, ao queijo, ao leite de qualidade que é fornecido aí para as cooperativas ou até mesmo industrializado dentro da sua própria propriedade. Que a gente fala de 30 anos de estrada, quais foram os maiores desafios, né? Você já está há 10 anos lá no Senar, mas certamente aí você já tem um respaldo aí para falar sobre esses 30 anos. Quais foram os maiores desafios que vocês conseguiram vencer?
Na verdade, são 6 anos. Então, assim, a gente está caminhando ali, mas a gente tem um bom relacionamento com pessoas que atuam do Senar, que é o nosso diretor, um dos nossos coordenadores, que já tem 25 anos de Senar. Então, assim, tem uma carga de experiência muito maior que a gente acaba aprendendo com isso. Qual que é o maior desafio? É se reinventar, é acompanhar esses avanços tecnológicos, mas traduzindo isso para a linguagem do produtor. Então, veio aí a questão da pandemia, eu acho que foi uma dificuldade para todo mundo, eu acho que foi a principal desafio nosso do Senai Espírito Santo, foi se reinventar através de aulas, como que você vai atender o produtor rural, mantendo uma distância. Então, se a gente tem certa dificuldade de serviços essenciais, ir ao médico, sair para caminhar, fazer isso tudo, para o produtor rural é muito difícil, porque se você observar, Fernanda, é o único setor que ele não pode parar, porque ele alimenta o mundo. O agro não para, parou, né? Não Justamente. parou. Então, esse foi o nosso... Eu acho que dentro de 30 anos, eu acho que foi um desafio para todo mundo mesmo, mas eu acho que para o Senar nós tivemos um pouco mais, nós tivemos que ser criativos para poder envolver os produtores rurais. Fernanda, eu queria pontuar uma coisa aqui, Rodrigo, que eu acho muito interessante. Tá certo, o Senar está presente em eventos, né? Dias de campo, promove esse tipo de encontros, mas o ATEG, assistência técnica e gerencial do Senar, me chama muito a atenção, porque é uma metodologia de 24 a 18 meses. São 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. Sim. É uma metodologia fechada, não tem muito o que inventar, e eles aplicam, os instrutores do Senar, em cada propriedade, essa mesma tecnologia. E o que eu venho acompanhando nesses mais de 11 anos de safra, né, é o crescimento exponencial desses produtores. Quer dizer, eu sempre percebi isso. Quem se permite, né, aplicar aquela tecnologia da propriedade e em qualquer segmento, é assim, de fato, impressionante o comprometimento da instituição Senar, mas do produtor. Quando isso acontece, funciona muito, transformador. É transformador. Eu conversava agora há pouco com o Jussi e eu explicando para ele como que funciona. E quando eu falei que o produtor, dentro da metodologia do Senar, ele já sai de lá sabendo o seguinte: a cada R$1 que eu invisto na minha cultura do café, quanto eu tenho de retorno? Porque você vê essa linguagem, Fernanda, muitas das vezes em banco, em supermercados, mas nós trago isso para dentro das propriedades, porque ali é uma empresa rural. Então o produtor ele tem que estar ciente que aquilo dali ele tem que dar retorno. Mas quanto de retorno? Isso está compensando? A questão da depreciação, isso mesmo que você acabou de falar, Kátia. Então, assim, nós já temos recebido várias propostas, até do Senar Nacional, de aumentar em número a questão do nosso ATEG. Nós temos feito isso. Não o quanto gostaríamos, porque nós temos frisado principalmente na qualidade do atendimento. A gente não quer dar uma assistência de qualquer jeito, a gente tem tratado a assistência com muito carinho para ser uma assistência de qualidade e não de quantidade. Gente, mas é muito interessante, porque você falou que vocês trabalham também até a questão do custo, né, que é um negócio difícil. Sim. Até para os lojistas, né, fazerem esse custo, certamente aí da própria produção de melhoria. Porque, e o que eu acho mais interessante no aprendizado é que às vezes uma mudança não é uma mudança cara, não é dispendiosa, não precisa jogar rios de dinheiro na propriedade. Às vezes é uma mudança até no manejo, na forma de olhar aquela propriedade, né, Rodrigo? O que acontece? Nós temos aqui, a feira é o resultado do que tem acontecido no nosso cenário rural. Então você olha que hoje nós temos 3 cafés de produtores nossos, porque nós temos que prestigiar aquilo que a gente ajuda a fazer. Então hoje nós temos o Café Zandonádio, De Gomes e um produtor de Conilon que está iniciando no município de Incói. Então se você chega ali, você olha a embalagem, já é uma embalagem diferente, é uma embalagem de referência. Então ali está exposto o melhor dos nossos produtores. Só que isso começa onde? Isso começa lá na propriedade. Isso começa no dia a dia de cada um deles. Então, desde manejo da questão da cultura, que época que eu vou fazer a poda, quando que eu tenho que comprar o meu adubo. Então, a gente faz todo um cronograma, seja ele técnico e financeiro. E quem vai tomar a decisão é o produtor rural. Então, o resultado disso está onde? Está dentro dessa feira. Mas o resultado aqui, a gente tem toda uma cadeia para trás, onde a gente tem que atuar para que isso seja muito bem executado.
Legal. E também existem alguns termos de cooperação com outras entidades, com o SEBRAE, por exemplo. O programa de fertilização in vitro, o FIV, tem parceria com vocês. Quais são os outros? A gente tem um projeto, o projeto FIV, a gente já desenvolve junto com o SEBRAE, temos parcerias até com algumas cooperativas aqui no sul do estado, mas agora nós iniciamos uma parceria um pouco mais forte. É um programa chamado Juntos pela Agricultura. É parceria 50-50, é SEBRAE e SENAR. Então, assim, qual que é o objetivo desse programa? A gente quer saber, a gente quer ouvir dos produtores o que ele está precisando. A gente vai lá para ouvi-los mesmo, saber o que está precisando, o que é a dificuldade para ele. Então, o sistema faz SENAR e sindicato junto com o SEBRAE. A gente tem o objetivo de ouvir, de saber de 17 mil propriedades rurais. A primeiro momento, a gente quer ouvir esse número, 17 mil propriedades. Um grande desafio, É um né? grande desafio. Nossa. A gente está com o cronograma apertado, mas estamos assim ajustando isso para que a gente possa ter esse relatório, esse relato dos produtores, qual é o calo dele que está doendo mais, para que a gente possa pegar as nossas ações, nos reinventar novamente e voltar com aquilo que o produtor de fato está precisando, só que somando força agora com a entidade SEBRAE, que é um grande parceiro do Senar. E tudo a ver, né? O SEBRAE e o SENAR vão andar de mãos dadas mesmo, né? Porque a gente tem empresas a céu aberto, como a Kátia gosta de falar, né? Isso. O SEBRAE vai fomentar isso aí tudo de mãos dadas mesmo. Como que o produtor rural pode chegar até vocês? Então, nós temos em cada município os sindicatos rurais. A gente fala que o Senar é a casa do produtor rural, mas o sindicato é o abrigo dele. Então ele chega no Senar através dos sindicatos rurais. Então nós temos os nossos canais de comunicação também que podem ser acessados, ouvidorias, os nossos telefones, os nossos sites. Então os produtores têm diversas formas de acessar os serviços do Senar. Mas no município, se ele não quiser se deslocar, ele tem um sindicato rural que é o nosso principal parceiro e está dentro do nosso sistema, que ele pode acessar todos os nossos serviços. Perfeito! Gente, a gente conversou com o Rodrigo Tomazelli Carminati, ele que é analista técnico do Senar, essa entidade, né, essa instituição que já fez tanto pelo produtor rural, abraçou aí o agro do Espírito Santo e vai continuar aí, né? Já há 30 anos aí no mercado, mais 30, 60, 90. Rodrigo, obrigada, tá? Obrigada. Adorei conhecer um pouquinho mais do Senar. Eu que agradeço, parabenizo aí o canal de comunicação que leva todo dia informação. Eu acompanho vocês aí pelas redes sociais, a gente vê que todo dia tem umas notícias importantes, é importante para a gente saber e agradeço o convite de vocês. Kátia Quedevez, minha querida, obrigada, viu? Obrigada pela parceria aqui nessa entrevista. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E a todos, o nosso muito obrigado e até a próxima.